9,90 por mês por 3 meses. Após isso, valor normal de R$100. Não perca! Venha cuidar de você. Academia Titan Fit. Sua saúde é o nosso objetivo. Paraíba Carnes, sacolão, mercearia, bebidas em geral, o melhor açougue da cidade. Confira nossas promoções. Costela do peito, 11,99 o quilo. Assim com osso, 13,99 o quilo. Linguiça calabresa o quilo, 19,99. Linguiça de frango prata ou mista, 13,99 o quilo. Pernil dianteiro, 12,99 o quilo. Coxa de frango ou coxa e sobrecoxa, 9,99 o quilo. Paraíba Carnes, Rua Santana, no setor Fumal, na saída para Goiânia. Jardim Gá, próximo à Parada do Bambu. Avenida do Contorno, no Parque Estrela d'Alva 1. Avenida Sérgio Buarque de Holanda, no Parque Estrela d'Alva 3, próximo ao campo de futebol. Abrimos de terça a sábado, das 7 às 20 horas. E aos domingos, das 7 às 14 horas. Paraíba Carnes. Luciânia FM. Prepare o chapéu, a bota e o coração. O Festival Diamantes chega com tudo. Junto com a cavalgada Country Show. Dias 8 e 9 de maio no Parque de Exposições de Lusiânia. Sexta-feira, dia 8, tem Muriel Alves. Leãozinho do Forró. Meu bem, se eu fosse você. André e Andrade. E a balada com DJ Tubas e DJ Miami. Sábado, dia 9, o palco pega fogo com Negão Xandão, Duda Martins, Gabriele Lima e o fenômeno Guilherme Silva. E a festa continua com os DJs. DJ Júnior, o Alex, DJ Gabriel Alves e DJ Ana Flávia. Festival Diamantes e Cavalgada Country Show. Garanta seu ingresso agora mesmo. Vendas online na Central dos Eventos. Você não vai ficar de fora, vai. Atenção, Lusiânia e toda a região do entorno. As matrículas para os cursos técnicos e de qualificação do Senai de Lusiânia foram prorrogadas até o dia 1º de junho. Essa é a sua oportunidade de se qualificar e aproveitar as vagas que estão surgindo na indústria da região. Procure o Senai de Lusiânia e garanta já a sua vaga. São cursos práticos, com alta empregabilidade e salários atrativos. Confira. A indústria de alimentos, bebidas e produtos químicos está em expansão no entorno. No curso técnico em Química do Senai, você aprende controle de qualidade, análises e processos industriais. Uma ótima oportunidade para trabalhar em laboratórios e indústrias da região. Luciânia FM. Dia das Mães é nas lojas Fenite. Diversas opções para você presentear. Venha conferir. Relógios Smart, bolsas femininas, confecções. Várias opções de calçados, perfumes árabe, cama, mesa e banho e muito mais. Aceitamos cartões de crédito, débito e Pix. Temos crediário próprio em até 8 vezes sem entrada e sem juros. Lojas Fenite deseja um feliz Dia das Mães. Rua do Comércio, no centro de Lusiânia. Lojas Fenite, a loja ideal para você. Frutas, verduras, legumes e folhagens fresquinhas. É no Sacolão Sacola Cheia. A maneira inteligente de comprar. Temos mercearia, laticínios, frios, hortifruti. Todos os dias com muitas promoções para você. Sacolão Sacola Cheia. Rua José Franco Pimentel, número 226, Centro. E na Travessa Rui Barbosa, número 5, ao lado da Igreja Matriz. Aberto de segunda a sábado até às 19 horas e domingo até 12:30. Disque entrega 3621-2205, 3622-0204, WhatsApp 98212-0626. Siga-nos no Instagram, @Sacolão Sacola Cheia Lusiânia. Na Lusiânia FM, as suas manhãs ficam muito mais animadas. Bom dia, cidade! Muita música, diversão, horóscopo, vida dos famosos e a participação do melhor ouvinte do mundo. Ouvinte Lusiânia FM. Bom dia, cidade! De segunda a sexta, às 8 da manhã. Lusiânia faz parte do seu dia. Lusiânia FM.
A partir de agora, na Lusiânia FM, tem o programa Lusiânia em Foco. Você conectado com as principais notícias de Lusiânia e região. Lusiânia em Foco. Apresentação, Luiz Alberto. A partir de agora, na Lusiânia FM, tem o programa Lusiânia em Foco. Você conectado com as principais notícias de Lusiânia e região. Lusiânia em Foco. Apresentação, Luiz Alberto. Vem comigo, está entrando no ar mais uma edição do programa Lusiânia em Foco. Sou o jornalista Luiz Alberto, estaremos juntos. Este é o meu, é o seu, é o nosso programa. Lusiânia em Foco no ar, a rádio que faz parte do seu dia, a número 1 da cidade. Direção-geral Nélio Freitas, coordenação Denis de Oliveira. Grande abraço para a Grande Lusiânia, Jardim Gá, IP, Marajó. Você que está nos acompanhando aí na sua fazenda, aumente o volume. Ei, aumente o volume. Está no ar o programa. Você que está também nos dando uma carona no seu veículo. Muita atenção no trânsito aí, viu? Você que está no seu comércio. Enfim, sejam todos bem-vindos. 3601-4573 é o número de sua participação. Você já sabe, neste programa sempre recebo profissionais de várias áreas do conhecimento. Aqui falamos sobre saúde, educação, esporte, religião, meio ambiente, economia, direito, teologia e muito mais. E vamos para os destaques do programa. Um homem investigado por estupro à própria filha em Lusiânia foi preso na zona rural da Bahia. A prisão foi realizada em uma operação conjunta entre as polícias civis de Goiás e da Bahia. Segundo a investigação, o suspeito estava foragido desde 2021 e vivia escondido para evitar a justiça goiana. Com a localização confirmada na Bahia, a equipe de Goiás solicitou apoio operacional aos policiais baianos para o cumprimento do mandado de prisão preventiva. No momento da abordagem, além do mandato judicial, o homem foi atuado em flagrante por outro crime. Ele estava... A obra do viaduto sobre a BR-040 em Valparaíso de Goiás avançou para uma nova etapa, com a retirada dos semáforos provisórios que estavam instalados no trecho em obras. A medida foi anunciada na quarta-feira, dia 6, pelo prefeito. Os semáforos que haviam sido instalados durante o período inicial das obras já estavam desativados desde a montagem da passarela em frente ao shopping. Na noite desta quarta-feira, dia 6, a estrutura foi retirada de forma definitiva para dar continuidade aos trabalhos. De acordo com o prefeito, a medida foi necessária devido ao avanço da terraplanagem, que entra agora na fase de cabeceamento do viaduto, etapa essencial para a construção da parte superior da estrutura. Além da retirada dos semáforos, também foram removidos postes que interferiam na execução da obra. O trecho passa por afunilamento, o que exige a atenção redobrada dos condutores que trafegam pela região. O viaduto está sendo construído na altura dos bairros Jardim Oriente e Etapa A. E é considerado uma obra estratégica para a mobilidade urbana. A expectativa é que, após a conclusão, o fluxo de veículos na BR-040 seja liberado com mais eficiência, reduzindo congestionamentos e melhorando o trânsito interno da via. Iniciada em agosto de 2023, a obra tem investimento total estimado em cerca de 35 milhões. Desse valor, aproximadamente 24 milhões já foram aplicados com recursos do Tesouro Municipal. O restante conta com a participação do governo federal por meio do novo PAC, além de emendas parlamentares. Apesar do avanço, o projeto enfrentou impasses com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT. Segundo o prefeito, o órgão federal teria se comprometido a assumir parte dos custos finais da obra, mas ainda não realizou repasses. Para evitar paralisações, a prefeitura firmou um acordo com a construtora responsável e assumiu a continuidade dos trabalhos.
A previsão atual é que a parte superior do viaduto seja liberado até o meio deste ano. Já a conclusão completa da obra, incluindo as ligações por baixo da rodovia, está prevista para novembro de 2026. Mulher de 51 anos relatou em vídeo os momentos de violência que viveu ao ser atacada com vários golpes de faca pelo próprio sobrinho, na noite da sexta-feira, dia 1º, em Lusiânia. O crime aconteceu no bairro Vila Guará, enquanto a vítima preparava café dentro de casa. O suspeito de 22 anos teria surpreendido a tia e iniciado o ataque com golpes. De acordo com relatos, a motivação pode estar relacionada a ciúmes envolvendo a relação familiar e há indícios de que o crime tenha sido premeditado. Mesmo gravemente ferida, a vítima foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde. O suspeito fugiu logo após o atentado, mas foi localizado e detido horas depois por equipes das rondas ostensivas táticas metropolitanas, OTAN. No entanto, após ser submetido à audiência de custódia, a Justiça concedeu ao jovem a liberdade provisória. O caso segue sob investigação da polícia. Muito bem, tá aí os destaques, as informações de Lusiânia em torno. Quero mandar um abraço aqui para o Chiro dos Pampas, né? Acabou de apresentar o programa aqui na rádio que faz parte do seu dia. E também aos seus convidados, até deixaram um lanche aqui pra gente. Coisa boa. Muito bem, as minhas convidadas já estão aqui comigo. São elas as professoras Cissa Amorim, também Sônia Maria. E o Mauro não pôde vir, ele era um convidado também, que estaria aqui agora, neste momento. Porventura, todavia, por questão de saúde lá da sua filha, ele não pôde estar aqui. Mas quero mandar um abraço aí e melhoras para a sua filha, Mauro. Antes de começar aqui a entrevista, vamos ouvir a participação agora da Leila Marques, nutricionista. Vai falar sobre alimentação para o controle do diabetes tipo 2. Fala, Leila. Boa noite, Luiz Alberto e ouvintes do programa Lusiânia em Foco. Boa noite. De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, IDF, o Brasil é o 6º país com maior número de pessoas com diabetes no geral. E a tendência é aumentar, uma vez que o estilo de vida tem peso significativo no desenvolvimento da doença, especialmente o diabetes do tipo 2. Essa doença se desenvolve quando o organismo não consegue usar adequadamente a insulina, hormônio produzido pelo pâncreas, denominado como resistência à ação da insulina, ou quando não produz insulina suficiente para controlar a taxa de glicose no sangue. O tratamento pode ser medicamentoso ou não, a depender da gravidade, mas deve envolver modificação no estilo de vida, como a prática de atividade física e melhores escolhas alimentares para auxiliar no controle da glicemia, açúcar no sangue. Um padrão dietético que ganhou força por auxiliar nesse controle é a dieta mediterrânea. Por ser rica em fibra, com boa quantidade de proteína e gordura insaturada, tem sido recomendada para auxiliar no tratamento. A dieta mediterrânea é focada em alimentos de origem vegetal, como frutas, legumes, verduras e grãos integrais, o que é excelente para quem tem diabetes, visto que, conforme a recomendação da Sociedade Brasileira de Diabetes, o portador da doença deve consumir cerca de 30 gramas de fibra por dia ou 14 gramas a cada 1.000 calorias. Esse padrão dietético também sugere o consumo de alimentos proteicos, como peixe e laticínios magros, além de fontes de gordura insaturadas como as nozes, o que, por sua vez, contribui para controlar os níveis de glicose no sangue. Uma vez que outra estratégia para o controle glicêmico é a combinação de alimentos fontes de carboidratos, mais proteína e gordura consumidos simultaneamente. A pessoa que desenvolve a doença deve ter em mente que as mudanças alimentares fazem parte do tratamento e devem ser uma prioridade para evitar o agravamento. Para mais dicas de saúde e alimentação, acesse ao site leilamarques.com. Você encontra essa e diversas dicas já faladas aqui. Leila Marques, nutricionista clínica, para o programa Lusiânia em Foco. Tá aí, grande Leila, sempre aqui abrilhantando o programa, trazendo informações riquíssimas sobre saúde e uma boa alimentação. Hoje o programa vai falar sobre o Dia da Literatura Brasileira, que foi comemorado, no dia 1º de maio. A data homenageia o nascimento do escritor
cearense José de Alencar, um dos maiores expoentes do romantismo e considerado um dos fundadores do romance nacional. A data aí celebra não apenas Alencar, mas toda a riqueza e diversidade da literatura nacional, incluindo autores clássicos e contemporâneos. E eu convidei aqui a Cissa Amorim, que é escritora, professora, e também a professora Sônia Maria. Já quero cumprimentá-las com uma boa noite. Boa noite, Luiz Alberto. Boa Salve eu de casa, que eu sou de chegar. Boa noite, Luiz Alberto. Boa noite, ouvintes. Prazer estar aqui. Muito bem. Cissa já é veterana aqui do programa, né? Já participou inúmeras vezes. Sônia Maria a primeira vez. Exatamente. Também a primeira vez que está no rádio, é isso? Sim. Que você falou ali no Sim. Em off, né? Sim. E aí, Cissa? Pois é, Luiz. Estamos aí com novidade. Projeto Leitura Colorida, sempre rodando, né? Cada dia melhor. Várias publicações de artigo para revista. E agora a gente está trabalhando muito na questão da mídia social da biblioteca, né? Eu trabalho na Biblioteca Municipal e lá desenvolvo um trabalho de incentivo à leitura com crianças, jovens e adultos. Bacana. Professora Sônia Maria sempre atuou aqui em Lusiânia? Como é a sua história? Conte-nos um pouquinho da sua história aí. Eu sou de Recife, mas há muito tempo estou por esses lados de cá. Já trabalhei em Valparaíso, como professora de português, também de algumas aulas de literatura. E a literatura para mim é uma coisa muito importante. Desde cedo gosto muito de ler. Sempre tive acesso a alguns livros, revistas e principalmente, em particular, a Bíblia, que é o maior livro de literatura, porque nela encontramos muitos gêneros, poéticos, históricos, romances. E mais antigo também. Mais antigo. Creio que é até a literatura mãe das outras literaturas. Por falar em mãe, sim. Luiz, a dona Sônia, ao me encontrar aqui, me deu a grata surpresa, né, de vir para essa entrevista. E eu fui colega de aula, de faculdade, de duas filhas dela, a Sara e a Raquel. Sara e a Raquel. E posso falar que ela, como mãe, ela foi uma excelente educadora de leitores. Ela formou 4 excelentes leitores. Certo, dona Sônia? Certo. Por fazer referência à mãe, né, que é a Sônia, sim. Vamos lembrar que amanhã é o Dia das Mães. Você que está nos ouvindo aqui, queira homenagear a sua mãe, quer mandar um áudio, uma mensagem, está aberto o espaço aí. O telefone é 3601-4573. Quer deixar uma mensagem bonita para sua mãe? Então, o espaço está aberto. Pode continuar, Sônia. Os meus filhos foram logo cedo acostumados com a leitura. Foi, né? Inclusive, uma das minhas filhas, ela ficava assim, bem pequena, olhando a gente com um livro na mão, um jornal, mas o que é que tem tão importante ali, que eles estão... E isso a levou a querer aprender a ler mais cedo, né? E todos eles são bons leitores. A leitura faz parte da formação. Um dia desses eu vinha no ônibus e uma jovem estava lendo um livro e eu a parabenizei. Porque com o efeito da tecnologia, as pessoas estão esquecendo do livro físico, né? Justamente. Mas o livro físico, ele é um transporte, porque você está lendo, você está conhecendo personagens e também lugares, você vai imaginando por onde aquela leitura te vai levando. E para mim sempre foi muito importante ler. Gosto muito de ler poesias também, mas romances, e alguns romances nos deixam... dentro da literatura brasileira, né, a gente não pode esquecer de Iracema, que é do José de Alencar. Para quem tem 74 anos, Iracema foi lido lá no início da vida, né? E nem sei se os jovens de hoje ainda lembram e querem ler Iracema, mas deveriam, porque faz parte... faz parte da história, né? Da cultura, né? José de Alencar, justamente, o romantismo brasileiro começou com ele, né? Sendo assim o patrono e sendo homenageado a partir do dia do seu nascimento, em Messejana, no Ceará. Né? Messejana, Ceará. Legal. Veja só que a minha clientela na biblioteca hoje procura muito o Diário de um Banana, procura muito o Diário de Pilar.
eles procuram muitos romances e dificilmente eles procuram José de Alencar, pode ter certeza. Mas eu sei da importância da gente apresentar esses clássicos para eles e dizer para eles o quanto são livros fundamentais para que a gente possa desenvolver inclusive a nossa integridade, né? Não só a cidadania, mas a integridade, essa parte da literariedade da língua brasileira, da língua portuguesa, que é tão bonita. E as crianças têm desenvolvido uma capacidade muito grande de estabelecer relações dentro dos livros, com os autores e entre os textos. E isso é uma competência fundamental para quem é leitor. Então, formar leitores começa mesmo dentro da nossa casa. Eu admiro muito seus filhos, conheço a trajetória dos 4, né? E tive a oportunidade de estudar com Raquel e Sara, que eram excelentes alunas. E sem preocupação com nota, com essa coisa toda. As duas passaram no mesmo vestibular. Parecia que não tinha concorrência. Elas não eram concorrentes. Eram imbatíveis. Assim, uma vaga era de uma e a outra era de outra. E acabou, né? Tanto Exatamente. é que hoje elas trabalham na Fundação em Brasília, sim. na Secretaria de Educação do Secretaria de DF, Educação né? DF. Isso mesmo. Exatamente, nos romances de José de Alencar tem o romance Senhora, que mostra características femininas de um aspecto da mulher, tem o Lucila. Então, coisas que hoje se falam muito a respeito de que a mulher deve ser ou não mais forte, o mais submisso, o mais... resistente. Resistente. Já, naqueles romances ele já tratava. Então, a questão que as pessoas não foram orientadas a fazer essas leituras, né, fora de vestibular, porque às vezes faz a leitura porque vai cair no vestibular. E vai ficando no esquecimento um pouco da literatura, mas também tem outros poetas, outros escritores modernistas, né? Nós temos um indígena que é muito, muito conhecido, é o Daniel, você deve ter visto falar, Daniel Munduruku. Daniel Munduruku é maravilhoso. Então, nós vemos que a leitura, a literatura, a capacidade de transmitir em palavras o pensamento e de criar também, vem acompanhando a humanidade e até os indígenas, que hoje tem muita atuação também, né? Esse é o que eu citei, mas existem outros, e desde os romances de José de Alencar, que tem os indianistas, e outros romances também de amor, são bem importantes, que hoje se desperte nos jovens também essa leitura. É bem bacana saber, Luiz Alberto, que a nossa biblioteca municipal, ela conta com um acervo de literatura brasileira bem vasto. Inclusive tem uma coleção lá disponível dos clássicos brasileiros, inclusive Senhora, como foi citado aqui pela professora Sônia, pela editora Riedel, que são mais compactos para a pessoa poder ler com alguma fluência, né? Já que tem termos que são um pouco mais difíceis de compreensão. Então, ele é um pouco mais curto, mas eu continuo pensando naquela frase da Cora Coralina, quando ela diz que nós temos que ter sempre um livro para o nosso tempo, que o tempo a gente faz, né? Hoje a tecnologia, ela nos consome, infelizmente, nós estamos muitas vezes a serviço do telefone, né? No WhatsApp. Viciados, Você está ali no WhatsApp, o tempo que você está ali respondendo uma mensagem, você poderia estar lendo um poema, você poderia estar escrevendo um poema, e a gente, quando vê, já são 6 horas, quando vê, já são 18 horas e passou o tempo. Né? É o tempo da distração, né? Sim. Nos distraímos muito fáceis. Muito fácil e por muito tempo. Porque a leitura, como Bakhtin já disse uma vez, que toda leitura tem uma mensagem. Você pode não gostar do livro do começo ao fim, mas lá dentro vai ter alguma coisa que vai te trazer uma mensagem importante, te vai esclarecer, te vai fortalecer em algum aspecto de sua vida. Então, quando eu pego um livro para ler, eu sei que ele tem uma mensagem para mim. Cada leitor vai encontrar dentro do livro, né? Por mais simples que seja, ou até mesmo com uma linguagem mais diferente, ou mais elaborada, mas vai ter um momento que você vai se identificar com o autor, com o personagem, né? E vai trazer um resultado muito positivo
para a vida de quem está lendo. A gente às vezes fica com medo, dona Sônia, do livro engolir a gente. Pegar aquele livro muito grosso e o livro você não conseguir vencer, né? O Daniel Pennac fala que o leitor tem direitos. O primeiro direito do leitor é o direito de não ler. Então, nós podemos folhear, nós podemos pular páginas, nós podemos sim fazer dessa leitura dentro do banheiro, dentro da banheira, no quintal, no balanço, brincando. Então, fazer momentos. Ou então, até no transporte, como sim, a Sônia viu a moça lá no ônibus, né? Eu já fiz isso demais. Eu fico com inveja de quem faz isso, viu, Luiz? Porque me dá muito enjoo, eu não consigo, não. Eu não consigo ficar olhando ao léu, assim, entendeu? Pois é. Eu tenho que ter um livro para me concentrar. Outro dia, a Ana Maria Gonçalves foi agraciada com o título de acadêmica, né, da Academia Brasileira de Letras, em função do livro Um Defeito de Cor, que é um livro de 996 páginas, mas um livro muito necessário para que a gente possa compreender um pouco dessa estrutura escravagista, dessa questão da relação da África com o Brasil, né, daquela questão do tráfico mesmo, negreiro. E escravidão. Sim, há pouco teve um filme também que retratou isso, com o pai da Camila Pitanga. Então, a literatura ela vem se materializando cada vez mais, se aproximando cada vez mais das pessoas, até por meio das mídias, né? Hoje o MEC já disponibiliza aí, o MEC Livros está com mais de 20 mil títulos, já estava com mais de 5 milhões de acessos. Então, o próprio governo tem se preocupado com esse acesso por meio da tecnologia, fazendo com que aquele índice de não leitores, né, que é de 53% no Brasil, que ele possa ser superado. Porque nós precisamos ler mais, pensar mais e dar mais vazão para esse momento que é um momento de fruição para a leitura. Agora, vai ser necessário também fazer referência, né, ao Machado de Assis, que foi um grande nome, né, que é um grande nome na literatura brasileira, né? O que vocês têm a nos dizer aí? A leitura do Dom Casmurro é simplesmente surpreendente, né? Eu acho que é até atemporal, porque você lê quantas vezes você precisa ler, e aquela história nos prende, né? E outros dele também, muitos títulos do Machado de Assis, que inclusive alguns livros dele já foi traduzido em outras línguas e já foi homenageado fora do Brasil com os seus livros. Machado de Assis também é uma grande referência da literatura brasileira. Nós temos no nosso acervo, na biblioteca, 2 ou 3 prateleiras com livros do Machado de Assis, ainda capa dura. Capa dura? Capa dura, são livros bem tradicionais, né, bem antigos, mas que valem a pena o nosso tempo de verdade. Muito bem, programa Luziane em Foco, hoje falando sobre o Dia da Literatura Brasileira, né? Com elas, as professoras Cissa Amorim e Sônia Maria, ambas com vasta experiência na área da educação aqui em Lusiânia. E vamos para o intervalo. Mas antes de ir para o intervalo, você que quer homenagear sua mãe, quer deixar uma mensagem ou áudio, né, já que amanhã será o Dia das Mães, fique à vontade aí, porque depois do intervalo eu vou rodar o seu áudio. 3601-4573 é o número de sua participação. Tem coisa que só acontece quando a gente está junto. Uma boa conversa, uma história engraçada e aquele brinde que celebra o momento. E para cada brinde, um sabor que se encaixa perfeitamente. Leve, gelado e feito para compartilhar. Nevassa Chopp. Mais do que um chopp. É a trilha sonora dos seus melhores momentos. Peça agora 61 9 95 75 75 22 ou 9 9869
91045. Disque Chopp. Chegou, gelou, brindou. Nevassa Chopp. Qualidade que você sente no primeiro gole. O chopp que faz a diferença. Siga no Instagram, @Nevassa Chopp. Chegou a Academia Titan Fit. Saúde, qualidade e conforto. Lugar arejado, estrutura excelente e referência em atendimento. Estamos na Avenida do Contorno, em frente Paraíba Carnes. Preços de inauguração imperdíveis. Hoje, das 8 às 19 horas, só R$ 59,90 o primeiro mês. Depois das 19 horas, R$ 79,90 por mês por 3 meses. Após isso, valor normal de R$ 100. Não perca! Venha cuidar de você. Academia Titan Fit. Sua saúde é o nosso objetivo. Esporte na comunidade. Visita a escolinha. Em Alexânia, o deputado Quirino foi conhecer de perto o projeto esportivo da escolinha de futebol da cidade, ao lado do prefeito, o Arley Gouveia. Ex-jogador de basquete e um forte defensor do esporte em Goiás e no entorno do Distrito Federal, Quirino, como coordenador da Frente Parlamentar em defesa do esporte na Assembleia Legislativa de Goiás, reafirmou seu compromisso com o esporte de base, que é fundamental para promover disciplina, oferecer oportunidades e construir um futuro melhor para crianças e jovens. Deputado Quirino, esporte é a base da inclusão, cidadania e transformação social. Luziânia FM. Seu veículo já tem seguro? Na hora de decidir, escolha com inteligência. A Darco chegou em Lusiânia e região com proteção completa para você rodar tranquilo. Assistência 24 horas em todo o Brasil. Carro reserva, guincho e serviços essenciais. Em caso de perda total, você recebe 100% da FIP à vista em até 45 dias. E ainda benefícios que fazem a diferença. Desconto em combustível, telemedicina e muito mais. Faça sua cotação agora. 619-952-04228. A Darco, mais que seguro. Proteção veicular inteligente. Fome de quê? Na Lanchonete Rangos tem de tudo. Batata frita, sanduíches, pastéis, aquela tapioca no capricho, cuscuz, açaí, milkshake e nossos trios promocionais que são um sucesso. Lanchonete Rangos, Avenida Alfredo Nasser e também no Estrela d'Alva 2, pertinho da UPA. Quer receber em casa? A gente entrega em toda a Lusiânia. Mande um zap 619-9644-9226. Rangos, do tamanho da sua fome. Lusiânia FM. Já tá sabendo da novidade? Agora na Superpão temos menu de jantar e um delicioso café colonial. No jantar você encontra bobó de camarão, estrogonofe e uma saborosa carne de panela, além de muitos outros pratos clássicos, com um cardápio diferente todos os dias para você. E aos sábados e domingos acontece nosso café colonial com frios, pães, salgados e tortas à vontade, com valor por quilo. Superpão, Rua 18A, quadra 57, lote 17, Parque JK, Lusiânia, Goiás, 61995831090. Estamos no Instagram, @pane.superpão. Confira o que a saga BYD, em parceria com a Multicar Veículos, está trazendo para o Feirão das Mães deste final de semana. Olha o que separamos para vocês. Dolphin Mini 5L GS, modelo 2027, com parcelas de R$ 999. E mais, modelos como Dolphin GS e o OnePlus e Pro, King GS, Song Plus e Pro, com 0% de entrada. Pensou que acabou? Super avaliação de até R$30 mil no veículo usado. Trade-in. Saga BYD no Feirão das Mães da Multicar Veículos. É neste final de semana. Você não vai perder. Olá, queridos ouvintes de Lusiânia, Goiás. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui na Rádio Lusiânia FM 98,1. Todos os dias pela manhã, com oração da manhã, divulgue, fale para os amigos, para as amigas, evangelize sua família. Diariamente temos o nosso encontro marcado. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Estamos de volta com o seu programa Lusiânia em Foco, hoje falando sobre o Dia da Literatura Brasileira.
Antes de darmos prosseguição aqui com a entrevista, vamos ouvir algumas participações de alguns ouvintes, já que amanhã será o Dia das Mães. Eu já estou recebendo aqui alguns áudios. Deixe-me ver aqui, o José Moreira, do Dalva 5, enviou-nos um áudio, então iremos ouvi-lo. Fale, José. Dalva 5. Isabel, eu queria desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães do mundo. Infelizmente, eu não tenho a minha mãezinha comigo, mas que todas as mães do mundo sejam homenageadas neste dia, por merecimento. Isabel, sabe qual é o programa que eu tenho saudade? Qual? Luziane Foco. Você de lá. Boa noite, Isabel. Aí, muito feliz de você estar na nossa cidade. Aí. Os nomes são parecidos, né? São semelhantes, é o mesmo, né, Luiz Alberto? O Iremar mandou aqui, valeu. Toinha mandou uma mensagem pra gente, boa noite. Que a sua noite seja protegida e cheia da presença de Deus, trazendo paz ao seu coração e santidade. Amém. Obrigado pela sua mensagem. Vamos voltar aqui, enquanto isso você pode também, viu, mandar sua mensagem pelo telefone 3601-4573. Vou voltar aqui com as minhas convidadas, Sônia Maria e Cissa Amorim. Qual a relevância aí da literatura, né, para a sociedade? Nossa, aí você pegou no cerne da questão, né? Qual é a relevância da literatura? Literatura é arte. É arte. A arte é aquilo que organiza o caos, ou é o caos dentro da ordem. Tudo depende da nossa visão, né? E esse aspecto da literatura é praticamente aquilo que colore as flores, que aquece o sol, que coloca brilho na noite. Sem literatura não daria pra gente viver, eu acredito, né, dona Sônia? Sim. A linguagem literária, ela é poética, mesmo não sendo em versos, em prosa, ela tem muita poesia. E a importância da leitura, como nós tínhamos falado. E aí hoje eu escutei um comentário de uma pessoa, disse assim, nós estamos numa época do pelo menos. Pelo menos. Por quê? Porque na leitura, nós sempre começamos com a leitura física. Depois, muitas vezes, nós vamos para a leitura digital. E também tem o audiobook, o audiolivro. Então, pensando na influência que a literatura, que a leitura de um bom livro traz para nós, pelo menos um audiolivro vai trazer algum benefício, entendeu? Então, que leia, né, e pelo menos escute. Aí vem o pelo menos, que hoje tudo se diz, pelo menos, você não está lendo um livro, mas está com o celular, mas pelo menos você está ouvindo um livro. Pelo menos você está lendo um livro, né? Então, esse pelo menos é interessante. Pelo menos, a gente usa muito pelo menos. Então, na literatura também, porque já que muitas vezes nós não podemos atrair as pessoas, os estudantes, as pessoas para um livro impresso, pelo menos no digital, pelo menos no audiolivro, mas a importância da mensagem que vai ficar da leitura, desde que seja também uma boa escolha. O Antônio Cândido, né, um grande estudioso da literatura, traz para a gente a questão da literatura como um direito humano, literatura como fator de humanização, de cidadania, de introdução a tudo aquilo que é importante para viver bem. É aquilo que vem muito da filosofia também, né? A questão do bem viver está integrada a uma arte que é tão importante, que vem sendo cada vez mais difundida. A gente vinha comentando agora no intervalo a respeito do livro Torto Arado, né? Do Itamar Vieira Júnior. E sobre a relevância desse tipo de leitura, nós falamos da Ana Maria Gonçalves há pouco, mas esse livro ganhou o Jabuti e ele traz aí um pós-escravatura, traz várias questões sobre o silenciamento feminino e outras questões também que são muito fundamentais para a gente compreender até essa questão da relação de poder sobre o outro e sobre aquilo que o outro produz, né? Ele é um geógrafo, mas acabou indo parar na literatura, né? Trazendo uma visão aí da geografia social para esse livro.
e tem outros títulos também muito interessantes. Quer Eu comentar, dona Eu Sônia? gostaria que vocês fizessem essa diferenciação entre poesia, conto e romance. Né? Essa eu deixo para a Deixasse senhora. deixasse claro para os nossos ouvintes essa diferenciação aí. A poesia é uma linguagem bela, como ela falou, cheia de cor, cheia de festa, e ela pode ser encontrada até em um texto. Entendeu? A poesia é uma linguagem. Já o poema que nós tratamos, ele tem um certo... Antes usavam muito a rima, a métrica, que são os versos que tem que estar divididos certinhos. Já existe o verso livre, que você escreve uma coisa bonita, não tem tanta rima, mas tem a linguagem poética. O romance, ele traz uma história em maior, tanto maior que o conto. O conto poderia ser romance também policial, pode ser romance de amor, mas o conto ele é uma literatura menor em extensão e com menos personagens também. O romance tem mais cenas, por isso que muitas vezes faz adaptação do livro, né, do romance, para a novela. Né? E o conto normalmente ele é menor, mas a linguagem está bem definida aí. A poesia é a linguagem. A poesia o poema é a linguagem linda, que descreve, que desperta amor, que desperta sentimentos. E também traz muito benefício para a alma, né? Porque a gente fala sobre a natureza, uma linguagem poética, você se encanta. Fala sobre o amor, a amizade, a linguagem poética. Então, a poesia está presente nos textos, mesmo que não seja em métrica e versos, porque a poesia tem os versos, né? Cada linha a gente tem um verso, e a cada 4 versos a gente tem uma quadra, e existem outros poemas também, né? O soneto, que é muito difícil, os escritores mais antigos, mais preparados, fazem muitos sonetos, porque tem uma métrica mais exigida. Mas qualquer pessoa pode escrever, fazer poesia, não só ler, mas escrever, entendeu? Porque a questão da escrita é muito importante, porque você vai colocar um sentimento para outras pessoas e aquele sentimento vai alcançar o coração, a mente, a vivência. Então, a diferença é essa. A poesia é a linguagem que vai transmitir toda essa beleza. E o poema, ele traz mais um limite nos seus versos. Hoje nós temos muito verso livre, né? A gente escreve com facilidade. Eu até escrevi um dia desses um versinho aqui. É mesmo? O livro é um grande amigo e traz consigo, é bem certo, um mundo de aventuras, quer de longe, quer de perto. O livro é um mistério que traz em si uma vida. Precisa ser desvendado a cada palavra lida. O livro traz muita emoção para quem gosta de viajar. Nas asas da imaginação, muitas voltas pode dar. O livro nos fala também em cada frase que lemos. Encontramos uma mensagem, disso todos nós sabemos. Há livros de todos estilos que nos fazem chorar ou rir. Mas a Bíblia, o livro dos livros, nos ensina a Deus a amar. Oh, parabéns. Sua poesia? Sim. Parabéns. Vamos bater palma para ela aqui. Gosto de escrever. Ainda não tive a possibilidade de publicar. É muito difícil no Mas Brasil, as ideias viu? estão lá guardadas. Isso. Sim. Importante é estar tudo Textos, registrado, poemas, viu? sim. Isso aí uma hora serve para ser publicado. Tem muita gente que pode fazer isso. A Cissa pode nos falar mais um pouco também aí sobre o conto, né? Já que ela é escritora e você trouxe aí um livro. Sim, eu trouxe aqui o livro Contos Natalinos. Ele é uma coletânea, tá? Uma antologia. Nós somos 11 autores, todos contadores de história. Um, inclusive, mora no Canadá. Canadá. Sim, e o meu conto é O Desejo do Coração de Tita. Fala de uma menina que fazia um pedido para um aniversário, mas que não conquistava. E aí ela fez uma oração, pediu que no Natal Jesus pudesse trazer o pai de verdade dela, né? E ela, eu não sei se ela conquista isso, porque se eu contar é spoiler, né? Sim. Então não posso falar. Mas a professora Sônia falou da questão da extensão do conto, né?
O conto, ele é um elemento fundamental, por exemplo, para nós contadores de história. O conto de tradição oral é aquele que a gente mais utiliza na hora de expressar, de fazer uma performance com base em uma narrativa, né? Então, esse texto é um texto normalmente em prosa, é um texto que vai trazer para nós um clímax, ou 2, ou 3, a depender da extensão do conto. Isso aí, Luiz Alberto. Muito bem. Programa Luziane em Foco, para você que acabou de sintonizar aí, está falando hoje sobre o Dia da Literatura. Ainda tem. Você quer homenagear sua mãe, quer mandar uma mensagem, um texto? 3601-4573. Então vai lá. Então vou lá. Eu sou pequenininha, do tamanho de um botão. Carrego o papai no bolso e mamãe no coração. Essa é das antigas, viu, Luiz? Essa é das antigas. A minha mãe parece muito com a senhora, viu? Parece. Só que ela não deixa o cabelo ficar branco de jeito nenhum. Não quer saber de cabelo branco. Quero mandar um abraço para dona Marinalda. Beijão, mãe. Feliz Dia das Mães. Agora, como incentivar, né, crianças, adolescentes, né, a leitura, a desenvolver o hábito da leitura? O que se deve fazer, pais, professores, como é? Então, Luiz, isso aí é uma pedra no sapato, viu? É uma pedra no sapato. De cima e embaixo. Ainda mais hoje, como disputar espaço com a tecnologia, né? Tenho trabalhado muito com as crianças que frequentam a biblioteca. Nossa biblioteca está aberta de 8 às 8 da noite, 8 da manhã às 8 da noite. Nós temos atividades na quarta-feira para crianças de 4º, 5º, 6º ano, com muitas vagas. Muitas vezes a comunidade não tem conhecimento, ou não fica sabendo, e os que ficam sabendo vão repassando isso para os vizinhos, vão levando mais crianças. Tem sido um trabalho bastante produtivo, e a gente vê o quê? A gente vê mães levando livro para as crianças lerem em casa. Tem uma experiência muito bonita que acontece com uma servidora da biblioteca, a Dayana. Dayana tem 2 meninas, já uma pré-adolescente, a outra adolescente, e as 3 têm momentos em família com os livros que são indicados. Então, ela tinha muita dificuldade de ler livros mais grossos, se perdia nessa leitura, e as filhas precisando de incentivo na leitura. Então, agora elas criaram um hábito de, todas as noites, fazer a leitura de algum livro. E no momento de depoimento, essa semana, no evento que tivemos, do primeiro encontro de núcleos formativos do Entorno Sul, que aconteceu na biblioteca, no dia 7, junto com o NAIL, que é o Núcleo de Letramento e Artes Integradas do Valparaíso, e o nosso, que é o Núcleo de Formação de Leitores e Escritores, Dayana deu testemunho lá para nós, dizendo que já leu 48 livros com as filhas somente nesse ano. Ela não lia nada com as crianças, e agora ela está vendo o desenvolvimento das filhas e vê as filhas falando desses livros. Então, acho que uma das primeiras questões aí é incentivar esses pais a retomar as leituras, né? A pegar no livro físico, a ser exemplo de leitores, né? É a primeira coisa. Outro fato interessante que aconteceu foi a visitação do pessoal do CREJA, da Escola Ana Reis Meireles, que é Educação de Jovens e Adultos, e a gente viu lá pessoas como o seu Leonardo, de 85 anos, visitando a biblioteca pela primeira vez, encantado com o espaço, e ele disse assim, olha, eu não tenho inveja do seu carro, não tenho inveja do seu sapato de ouro e nem de prata, mas eu tenho inveja de você porque você sabe ler e escrever e eu não sei. Então, isso é muito profundo. E foi ainda melhor quando eles retornaram lá na biblioteca para fazer suas carteirinhas de sócio da biblioteca para levar livro emprestado. Então, a gente tem um local na cidade, que é a biblioteca onde a gente, municipal. Professora Laísa dos Reis Meireles, nós hoje estamos com mais de 5.000 usuários já cadastrados. Quando eu era adolescente, eu sempre ia lá buscar livros. E eu te garanto que está cada dia melhor. Nós temos um espaço muito limpinho,
limpinho, banheiros, água para os usuários, temos computadores conectados à internet, temos mesas de estudo num local muito tranquilo, climatizado, e também as atividades para as crianças. Temos o Sextou com Histórias. No Sextou com Histórias da biblioteca, essa semana, eu estava com 3 crianças somente, num espaço que poderia receber tranquilamente 30 crianças. Então, o que está faltando? Será que é a atividade ou será que é a proatividade da comunidade também de visitar esse espaço? Então, eu quero deixar as portas da biblioteca abertas para todos os ouvintes e dizer que a leitura humaniza, a leitura aproxima, a leitura afeta, ela une corações. Então, se você está querendo ter mais diálogo com o seu filho, está mais próximo, leva ele para visitar a biblioteca, conhecer, fazer carteirinha, pegar livro. Isso aí vai ser um primeiro passo muito excelente. Será uma semente que será plantada e vai ficar por toda a vida, né? E quanto à influência que você perguntou das crianças, adolescentes, eu lembrei que a Segunda Juventude, você sabe, né? Qual é a Segunda Juventude? Centro de Convivência dos Idosos. Que bacana. A professora Sandra Meireles, ela está criando um projeto de fazer um canto de leitura para os idosos, até para aqueles que não souberem ler, ouvirem, e outros também serem incentivados. Então, não existe idade limite para ler. Todo tempo é tempo de ler. Então, ela está tentando colocar esse projeto em andamento, mas houve assim uma perda na família, ela ficou um pouco afastada, mas nós estamos ali e eu estou querendo, apesar de ser frequentadora, eu também estou querendo cooperar com ela, com esse projeto da Mala do Livro, para que nós possamos divulgar mais a leitura. E aí eu gostaria até de completar aqui sobre um escritor, um poeta, não sei se você já ouviu falar, Gioia Júnior. Ele era radialista, ele foi vereador em São Paulo, ele nasceu em Campinas, ele apresentou programas também em televisão, e tem alguns livros, né, que ele escreveu, Aparecem as Flores na Terra, O Canto Maior, e ele é contemporâneo, já é falecido, mas é desses últimos, né, e ele, exatamente essa poesia que eu gostaria de ler, não sei se agora... Posso já ler sobre as mães, para o Dia das Mães, é uma homenagem a todas as mães. Eu não tenho mais a minha mãe, mas essa poesia me lembra a minha mãe, porque 74 anos, minha mãe ainda estava, quando eu era criança, naquele fogão ainda, né? Usava aquele fogão, muitas vezes, de carvão, né? Era lenha, não? Não, era carvão, porque quando eu morei em Recife, mamãe usava fogão a carvão, não era lenha, porque era naquela tal. Então, tem uma poesia de Gioia Júnior, A Mulher em Frente do Fogão. Se eu puder ler agora... Sim, vai lá. Eu vou ler porque é muito para decorar. O poeta Gioia Júnior, muito conhecido também. Muito bem. No meio evangélico, ele teve uma influência muito boa. Também foi maçom, mas ele escreveu vários poemas, eu sei alguns deles de cor. Mas como eu lembrei que é o Dia das Mães, em homenagem aquelas mães que muitas vezes lutaram assim, mulher em frente do fogão. Uma constante chama de gás aquece a panela que chia na cozinha, enquanto um cheiro forte de tempero enche a casa. Ela está na frente do fogão, trincheira de mais de 20 anos, de pé à espera. Na frente do fogão, enquanto os filhos crescem, vão sendo modelados pela vida e pelo tempo, chegam e a beijam na testa, e ela na frente do fogão. Chegam e dizem um olá distante, e ela na frente do fogão. Chegam e não dizem nada, e ela na frente do fogão. Porque a chama abraça o fundo da panela, para que a janta fique pronta, para que eles matem a fome e cresçam mais, e se afastem dela cada vez mais. Ali na frente do fogão, seu rosto outrora liso e jovem, foi sendo curtido em sal e fogo, em fumaça e tempo, em sofrimento e espera, em susto e ingratidão. E ela, paciente e quieta, em frente do fogão. Chega o marido, que o tempo se encarregou de transformar em cansaço e desesperança, e traz para casa os problemas de trânsito, a fila, a espera, a insegurança no serviço, o orçamento estourado, o desconforto, a condução, e ela na frente do fogão. Não mais o beijo quente do retorno, o olhar em festa, os planos em comum,
Um acre silêncio tempera a janta. Uma dura troca de olhares que já não se perguntam porque não há resposta para dar. E o boa noite de sempre. Na rua, os amigos no bar bebendo a mesma dura cachaça e nervosa insatisfação. Em casa, o vazio que os filhos deixam quando saem a medir a noite com os amigos. E os coloridos sonhos de novela e a companhia da televisão. Eu te peço por ela, nessa hora em que as sombras começam a escalada de mais uma noite, que ela sinta alegria, que ela sinta paz sobre a sua cabeça envelhecida. Coloca a tua boa mão, que ela possa sentir a alegria da vida na hora do preparo da comida em frente do fogão. Muito bem, parabéns, lindo. muito linda aí a poesia, que lindo, né? Que lindo. Lembrei do Diário de uma Favelada. Diário da Favelada. É uma história, a escritora é a Carolina Maria de Jesus. E quantas vezes, né, Carolina não tinha comida. Carolina não tinha alimento para os filhos. E ela arrumava os filhos para ir para a escola depois de ter dormido no chão. E ela dava prioridade para que eles estudassem. E como Carolina traz nesse diário essa importância da alimentação por meio da leitura e da escrita. Se ela não tivesse sido tão corajosa para entregar os seus escritos para um jornalista, para que o seu livro fosse publicado, talvez até hoje a gente não tivesse tido acesso a esse texto que é tão profundo e que exige da gente, inclusive, um preparo para poder ler, para poder acessar, porque ele é dolorido, ele é doloroso demais, porque a fome é dolorosa, né? E que bom que a senhora trouxe aí essa mulher na frente do fogão, essa mulher que está sempre preocupada, né? Com essa linguagem de amor, de encher a pança dos filhos, né? A minha mãe é desse Sempre à frente jeito. do fogão, né? Sempre à frente do fogão. Isso mesmo. A mãe sempre à frente do fogão. Muito bem, agora uma última pergunta aqui, já para nós encerrarmos. De todos os livros que vocês já leram, né? É uma pergunta difícil. Cite-me 2 ou 3 que marcaram profundamente, cada uma. Posso? Pode. Vamos lá, vou falar de um clássico, né? Que é O Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe, já li esse. Esse é belíssimo. Tem uma história que a cada releitura ele traz pra gente um novo olhar. Lá tem um trecho que ele fala do bêbado, né? O bêbado diz assim, eu tô com vergonha. Vergonha de quê? Vergonha de beber. E por que você bebe? Porque eu tenho vergonha. Vergonha de ser bêbado. Então, assim, ele traz uma reflexão muito bonita sobre a vida, sobre a amizade, sobre a crença no amor fraterno. Um outro livro que eu li foi... recentemente eu li um livro que fala de João Esperto e João Bobo. Muito interessante também, eu não vou lembrar o escritor, mas é um livro muito bacana, vou lembrar porque ele é recente. E agora eu estou lendo Muqueca de Maridos, que são contos reescritos sobre tribos indígenas. Muqueca de Maridos. Muqueca de Maridos. E ele tem uns contos, são contos eróticos indígenas, é muito interessante, além de ser muito engraçado. Foi uma indicação do pessoal da Bahia, que fez um trabalho de performance sobre esse livro. Mas, Luiz Alberto, é muito difícil a gente escolher um livro, porque o livro parece que ele nos encontra, sabe? Ele nos escolhe mas sempre é aquele assim tempo. impactante, não há como. Para mim, Um Defeito de Cor, O Pequeno Príncipe, são livros, todas as coisas, eu não estou lembrando agora, é um livro bem fininho, não é um mistério de todas as coisas, não vou lembrar agora, mas são livros que vêm somando, né, a cada dia a Exatamente. Formação. Professora Sônia Maria. Dos mais antigos, por ser uma pessoa de mais idade, olhai os livros do campo, porque ele mostra aquela questão da ambição de ter e a pessoa ter também a necessidade do essencial da vida, né? E outros livros, O Mistério da Feiurinha. Eu acho muito interessante, porque a menina era linda,
mas para as bruxas ela era feia. E ela foi tendo aquele conceito, autoconceito, que ela era horrível. Só via as bruxas e ela, até que ela descobriu que, na verdade, ela não era feia. Entendeu? Então, isso é muito interessante. Pelo contexto que nós vivemos hoje, a internet, a mídia procura mostrar, promover uma beleza que muitas pessoas não têm, vão atrás e querem ter, como se a beleza fosse tudo. Mas a feiurinha estava lá, tão bela e sendo achada feia, né? Então, a palavra que eu gosto de deixar aqui, esse livro da mensagem, seria essa. Eu sou bela naquilo que eu sou. Naquilo que eu fui feito por Deus, eu sou bela. Não preciso correr para aqueles modelos que mostram que nem sempre, né, são reais. Então, esse livro, Mistério da Feiurinha, ele é bem interessante. Na verdade, não são, né? Porque ali há muita maquiagem, muitas produções, sei lá, e etc, etc, etc. Até a beleza humana anda duvidosa nesse sentido, né? Dependendo do filtro, você tem que cuidar. Agora o Divino mandou uma mensagem aqui, Divino Chaves. Eu peço que Deus dê um bom lugar para minha mãe. Eu tenho certeza que ela está em poder dele. Porque ela é uma alma boa. Evangelina Moreira da Silva. Obrigado pela sua participação, viu, Divino? A gente vai ficando por aqui. Quero agradecer aqui as minhas convidadas, Sônia Maria e também Cissa Amorim, professora e escritora. O que vem pela frente aí, Cissa? Para nós ir embora. Estamos aí com o projeto Leitura Colorida. Dia 8 de junho será o sarau de formação, de certificação dos professores. Teremos aí quase 60 professores que passaram pelo curso de mediação de leituras e arte de contar histórias. Essa é a boa, viu, Luiz? Guarda aí, dia 8 de junho, na biblioteca. Para mim, o que vem de novo é eu me integrar no projeto da Cissa. Porque eu cheguei já ganhou uma adepta aí. Cheguei há muito tempo aqui querendo me ocupar em alguma coisa, mas não encontrei meu lugar. Agora, com essa conversa, com esse conhecimento, eu senti que foi assim uma maneira de eu me integrar. A direção. Que lindo, obrigada. O trabalho dela, eu quero participar. Muito bem-vinda, viu, dona Sônia? Vai agregar muito. E ó, nosso elevador da biblioteca está quase consertado, viu? Nossa acessibilidade lá para os idosos vai ficar 100% daqui a poucos dias. Nossa Secretaria de Educação já está com todos os técnicos, toda a licitação já foi realizada. Então, logo mais, nós poderemos levar todos os idosos do Centro de Convivência para a contação de história lá na biblioteca, tá? Muito bem, vou ficando por aqui, desejando a todos um excelente final de semana. Também desejando aí um feliz Dia das Mães para todas as mamães aqui de Lusiânia, em torno do Brasil, do mundo, que é onde está chegando aí esse programa. Feliz Dia das Mães! Lusiânia FM. Atenção, Lusiânia e toda a região do entorno. As matrículas para os cursos técnicos e de qualificação do Senai de Lusiânia foram prorrogadas até o dia 1º de junho. Essa é a sua oportunidade